Olá pessoal, o tema da aula de hoje é competência e capacidade tributária. Competência tributária pode ser definida como a parcela de poder que é atribuído a cada ente tributário. Parcela de poder esta destinada, evidentemente, à criação de tributos. Esta parcela de poder é atribuído aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, pelo texto da Constituição Federal. É a Constituição Federal, portanto, que atribui qual é a porção de poder que estará definido a cada uma dessas entidades. Nós podemos dizer que a competência tributária ela é exercida através de lei. Pode ser tanto lei ordinária quanto lei complementar. Esta é a regra geral. A lei complementar poderá ser utilizada ou deverá ser utilizada quando a Constituição expressamente assim exigir. Quando a Constituição nada disser sobre a modalidade de lei a ser utilizada para a criação de um tributo, poderá ser utilizado sim a lei ordinária. A competência tributária, portanto, ela é um conjunto de atribuições do ponto de vista dos tributos, para a criação de tributos, atribuídos aos entes da federação. E esses entes da federação vão exercer esta competência através de lei, que, como vimos, pode ser tanto lei ordinária quanto lei complementar. A Constituição Federal, ela adotou um sistema bastante interessante para distribuir competências. Ela utilizou fatos geradores que foram deferidos a cada uma das entidades. Dessa maneira, a Constituição atribuiu a possibilidade de tributar a renda à União, assim como atribuiu a possibilidade de tributar os serviços, em essência, aos municípios, ao passo que aos estados, por exemplo, ficou a propriedade de veículos automotores. Este modo de distribuição de competência é bastante peculiar no nosso direito, não existindo no direito comparado qualquer situação semelhante como essa. Apenas a nossa Constituição ela é tão exaustiva a título de competência e outras regras, se comparada com as demais constituições do mundo. Dentre as competências atribuídas à União, temos a previsão da criação de impostos. Ela está tanto no artigo 153 quanto no artigo 154 da Constituição. No artigo 153, temos a previsão para que a União possa cobrar, criar e cobrar imposto de renda, imposto territorial rural, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras e imposto sobre grandes fortunas. No que toca ao artigo 154, temos a previsão, no artigo 154.2, no seu inciso 2, da criação do imposto extraordinário de guerra, portanto, para financiamento da guerra externa. Já no artigo 154.1, temos a previsão da competência residual da União. A União, então, poderá cobrar, criar e cobrar outros impostos que não sejam esses previstos no texto da Constituição, inclusive deferidos a outras entidades tributantes, desde que preencha alguns requisitos. Os requisitos previstos no artigo 154.1 são os seguintes: é preciso que ela não utilize nem fato gerador e nem base de cálculo dos impostos já previstos no texto da Constituição. Notem bem, não se trata apenas da competência atribuída à União. Ela também não pode criar impostos com base na sua competência residual que já estejam deferidos aos estados e aos municípios. Esta é a primeira condição. Ela não pode utilizar fato gerador e base de cálculo referente à competência atribuída a essas outras entidades. O segundo requisito é que isso seja feito mediante lei complementar. Apenas mediante lei complementar é que a União poderá exercer a sua competência residual. O terceiro requisito é que o imposto criado através da competência residual não seja cumulativo. Ou seja, ele não pode incidir em cascata nas várias etapas da produção econômica. De forma que, para que a Constituição, para que a União exerça a sua competência residual, vale dizer
crie outros impostos que não sejam aqueles já previstos no texto da Constituição, é preciso que ela o faça mediante lei complementar, não utilize nem fato gerador e nem base de cálculo dos impostos já previstos no texto da Constituição e, por último, que esse novo imposto a ser criado não incida de maneira cumulativa. Constituição Federal, artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Outra competência atribuída também à União diz respeito às taxas. A União, então, poderá também criar e cobrar suas taxas. Taxas que, como vimos, podem ser tanto de fiscalização quanto de serviços. É claro que a competência que a União tem para prestar serviços e fiscalização condicionará a criação dessas taxas. Em outras palavras, a União só poderá tributar a título de taxas os serviços e a fiscalização que esteja no rol da sua competência. Ela não poderá exercer essa sua competência sobre serviços e fiscalização atribuídas às outras esferas de governo. A União também possui a competência para criar contribuições de melhoria. Claro que essa contribuição de melhoria só poderá ser cobrada pela União relativamente a obras públicas que ela realize. Ela não poderá cobrar, portanto, contribuição de melhoria de obras que não tenham sido realizadas por ela. Outra competência atribuída também à União diz respeito ao poder para criar empréstimos compulsórios. Esses empréstimos compulsórios, previsto no artigo 148 da Constituição, são de competência exclusiva da União. Apenas ela, portanto, poderá criar essa espécie tributária. Lembramos apenas que o artigo 148 prevê lá quais são os motivos que podem levar à criação dessa espécie de tributo, chamado empréstimo compulsório. Seria para financiar despesas extraordinárias de calamidade pública e de guerra externa. E, além disso, para investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Por fim, temos contribuições especiais. As contribuições especiais, como já vimos anteriormente, elas são divididas em contribuições sociais, contribuições interventivas e contribuições corporativas. Elas estão inseridas, portanto, dentro do rol dos poderes atribuídos à União, dentro do artigo 149 da Constituição. Dentre as competências que a União recebe, a mais exercida por ela é exatamente a das contribuições especiais. E isto tem um motivo muito claro. A Constituição, quando vai determinar a divisão dos recursos arrecadados pela União, a divisão com estados e municípios, ela, como regra geral, ela deixa de lado as contribuições especiais. Por essa razão, todos os recursos arrecadados a título de contribuições especiais estão, como regras, atribuídos exclusivamente à União, de modo que ela arrecada e recebe, portanto, a integralidade desses valores. Isto não acontece com impostos, onde nós temos lá uma série de divisões em relação às outras entidades tributantes. A competência dos estados está prevista no artigo 155 da Constituição Federal. Aqui temos competência não apenas dos estados, mas também do Distrito Federal, que a Constituição, em certa medida, equipara aos estados. Podemos dizer que os estados estão autorizados a cobrar impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre propriedade de veículo automotor e também imposto de transmissão causa-mortes e doação. Os estados, quando vão tributar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, estão autorizados a cobrar apenas sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. Os demais serviços todos estão deferidos à competência dos municípios, de modo que o S do ICMS se refere a apenas 3 tipos de serviços. É importante lembrar também, em relação ao ITCMD, que nós estamos diante, na verdade, de 2 impostos diferentes. Um, que seria o imposto sobre a herança, e aí nós temos o ITCM, que é imposto de transmissão causa-mortes,
E temos também um outro imposto, que é sobre doações, de modo que essas siglas muitas vezes revelam mais de um imposto a ser cobrado pela entidade tributante. Dentre as competências ainda dos Estados, membros e do Distrito Federal, temos que eles podem cobrar taxas sobre os serviços e as fiscalizações que estiverem dentro da sua competência. Vale dizer, as taxas que podem ser criadas pelos Estados só podem ser relativas a serviços e exercício do poder de polícia ou fiscalização que estiver dentro da competência desses Estados. Não poderão, portanto, criar taxas para cobrar sobre serviços dos municípios ou da União. É de competência ainda dos Estados, membros, criarem contribuições de melhoria sobre as obras que realizarem. A exemplo da competência da União e também dos municípios, que podem criar contribuições de melhoria sobre as suas obras, os Estados também receberam esse poder do texto constitucional. Além disso, temos, por fim, as contribuições previdenciárias dos servidores. Os Estados-membros estão autorizados a criar apenas um tipo de contribuição especial. São as contribuições sociais previdenciárias para financiar a previdência dos servidores públicos estaduais. Apenas e tão somente para esse fim. As outras contribuições previstas no artigo 149, elas não foram deferidas aos Estados-membros. Eles poderão apenas criar contribuições especiais, no caso, uma contribuição previdenciária, para financiar apenas os custos com a previdência dos seus servidores. Até a emenda número 41, entretanto, os Estados podiam cobrar contribuições especiais também voltadas para assistência social dos seus servidores. Isto, entretanto, foi restringido pela emenda número 41 de 2003. Agora, os Estados estão autorizados a cobrar apenas contribuição previdenciária. Contribuição assistencial foi suprimida por esta emenda. Os municípios, por sua vez, também receberam atribuições para criar diversos tributos. Dentre a atribuição de impostos, ou seja, a competência para criar impostos, temos a possibilidade dos municípios tributarem serviços, lembrando que os serviços não podem ser aqueles que foram deferidos à competência dos Estados. Então, todos os demais serviços serão de competência dos municípios. Além disso, os municípios podem cobrar também IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. E, como terceiro imposto deferido aos municípios, temos o chamado ITBI, ou Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esses impostos, portanto, são os únicos que os municípios podem cobrar. Além disso, os municípios estão autorizados a cobrar taxas relativamente aos serviços e fiscalizações que ele, município, fizer. Do mesmo modo como União e Estados, os municípios também podem criar taxas. Entretanto, apenas dentro da competência de serviços e fiscalizações que lhe couber. Além disso, os municípios também estão autorizados a cobrar contribuições de melhoria. Do mesmo modo que a União e os Estados, os municípios também podem tributar a valorização imobiliária decorrente de obra pública realizada pelo município. A toda evidência é que ele não poderá, então, cobrar contribuição de melhoria de obras que tenham sido realizadas pela União ou pelos Estados. No que tange à competência para criar contribuições especiais, os municípios receberam um pouco mais de poderes do que os Estados. Os municípios, então, estão autorizados a criar contribuições previdenciárias para financiamento da previdência dos seus servidores. A exemplo do que já vimos em relação aos Estados. Os Estados-membros também têm esta competência. Já em relação aos municípios, foi atribuída ainda uma outra contribuição, uma contribuição recente prevista no artigo 149-A da Constituição, que diz respeito à contribuição para financiamento da iluminação pública. Lembro que, na aula sobre taxas, vimos que as taxas de iluminação pública foram julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, os municípios pressionaram a União e inseriram no texto da Constituição este dispositivo do artigo 149-A, que permite então aos municípios hoje
criarem e cobrarem contribuição para financiamento da iluminação pública, mediante a conta de luz. O texto da Constituição admite expressamente esta possibilidade. Competência do Distrito Federal. O poder atribuído pela Constituição para o Distrito Federal criar tributos está basicamente prevista no artigo 147 do texto constitucional. Podemos verificar nesse dispositivo que o Distrito Federal possui cumulativamente tanto o poder para tributar os fatos que foram atribuídos aos Estados-membros, como também os fatos que foram atribuídos aos municípios. Dessa maneira, o Distrito Federal pode tributar a circulação de mercadorias e serviços, a propriedade de veículos automotores, a transmissão, causa-mortes e doação, como também, dentre as competências que os municípios têm, que foram deferidas ao Distrito Federal, os serviços, a propriedade territorial urbana e a transmissão de bens imóveis. Outra competência que o Distrito Federal também possui é para a criação de contribuições de melhoria. Ora, contribuições de melhoria relativamente às obras que ele, Distrito Federal, realizar, como já acontece com a União, Estados e também com os municípios. De outra parte, nós também temos a possibilidade do Distrito Federal criar taxas de serviços e de fiscalização ou exercício do poder de polícia relativamente à sua competência. Como já acontecia com União, Estados e municípios, também o Distrito Federal só poderá criar esse tipo de tributo dentro do rol da sua competência, dos serviços e fiscalizações que estiverem dentro da sua competência, Distrito Federal. Além das taxas, temos também as chamadas contribuições previdenciárias para financiamento da previdência dos seus servidores. Isso está previsto no artigo 149, parágrafo 1º do texto constitucional. Vimos que tanto estados quanto os municípios têm essa possibilidade de criar contribuições previdenciárias, contribuições especiais previdenciárias para financiamento da aposentadoria dos seus servidores. Por último, dentro da competência do Distrito Federal, temos ainda a possibilidade de criar contribuição para financiamento da iluminação pública. Como vimos em relação aos municípios, temos a previsão no artigo 149-A da possibilidade de se criar essa contribuição que veio a substituir a taxa de iluminação pública que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Esta previsão, portanto, para a criação de contribuição de iluminação pública, ela vem a substituir a renda e os valores que eram antes arrecadados a título de taxa de iluminação pública, absolutamente vedada pelo texto da Constituição. Devemos tratar ainda da competência dos territórios. Os territórios são espécies de autarquias federais que estão sob a competência, sob a proteção da União. Assim, os impostos de competência desses territórios serão criados pela União. Os impostos de competência estadual serão criados pela União. Notem bem, teremos uma lei federal criando um ICMS, teremos uma lei federal criando um IPVA, um ITCMD. É algo, portanto, que chama atenção em função dessa peculiaridade. É importante dizer também que a União poderá cobrar e criar impostos que seriam originalmente de competência dos municípios dentro dos territórios. Isto com uma condição, desde que o território não seja dividido em municípios. Se o território não for dividido em municípios, poderá então a União criar impostos que seriam de competência do município. Vejam bem, através de lei federal, a União criará Imposto sobre Serviços, IPTU e ITBI. Também algo inédito, algo peculiar dentro da competência dos territórios. É importante ressaltar que esta possibilidade ela está condicionada à não divisão dos territórios em municípios. Se eles estiverem divididos em municípios, será de competência desses municípios mesmos a criação e o exercício da sua competência. Isso é muito importante, pessoal. Essas informações são importantíssimas, uma vez que dentro da ideia de competências, essa é que traz regras diferenciadas. Desta maneira,
a União deverá, então, exercer a sua competência dentro dos territórios relativamente aos impostos estaduais e municipais, desde que os territórios não estejam divididos em municípios. Apenas para reforçar essa ideia, vamos ler o que dispõe o artigo 147 da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Dessa forma, podemos verificar que tanto os territórios quanto o Distrito Federal, eles dispõem de regras específicas, peculiares em relação às suas competências. Capacidade tributária. Capacidade tributária é, na verdade, o poder de arrecadar o tributo, de efetivamente receber o tributo, não importando quem tenha realizado ou criado o tributo, ou ainda, a possibilidade de estar no polo ativo da obrigação. Vejam bem, competência tributária é o poder para criar o tributo, se cria através de lei. A lei que cria o tributo pode atribuir a função de arrecadá-lo a uma terceira pessoa. Esta terceira pessoa, portanto, recebe o que nós denominamos de capacidade tributária. Competência e capacidade tributária são instrumentos completamente distintos. Competência e capacidade tributária são instrumentos completamente distintos. Nessa medida, temos o conceito de parafiscalidade. A parafiscalidade, ela resume exatamente essa situação. Temos a competência tributária exercida por um ente da federação, através de legislação, lei ordinária, lei complementar. Esta lei ordinária ou complementar que cria o tributo, ela atribui a possibilidade de arrecadá-lo a um terceiro. Esta situação, onde a competência tributária está divorciada da capacidade tributária, denominamos de parafiscalidade. Parafiscalidade é, portanto, a atribuição a um terceiro que não detém competência tributária para arrecadar esses tributos. Esta é a figura da parafiscalidade, bastante comentada e bastante utilizada no direito brasileiro. Bis in idem e bitributação. Temos figuras semelhantes retratadas nessas duas expressões. O que seria o bis in idem e o que seria a bitributação? Bitributação, normalmente associada a uma incondicionalidade, reputa-se quase sempre incondicional esta figura, significa que o mesmo fato gerador estará sendo cobrado por duas entidades tributantes diversas. A essa situação nós denominamos de bitributação. São exemplos de bitributação o caso de dois municípios que pretendam tributar a mesma prestação de serviços. Então querem cobrar os dois ISS, Imposto sobre os Serviços, sobre o mesmo fato. Essa situação, evidentemente, ela causaria a figura da bitributação, que, nessa medida, seria inconstitucional. Entretanto, nem sempre a figura da bitributação ela é de fato inconstitucional. A própria Constituição prevê casos em que ela permite a bitributação. O exemplo mais evidente disso tudo está no Imposto Extraordinário de Guerra. Esse Imposto Extraordinário de Guerra, previsto no artigo 154, ele pode ser criado, inclusive sobre fatos geradores atribuídos a estados e municípios. Ou seja, a União, que tem competência para criar Imposto Extraordinário de Guerra, ela poderá tributar ISS ou ICMS, ou enfim, qualquer fato gerador que esteja fora da sua competência tributária. De modo que nós temos aqui um imposto federal que vai incidir sobre um fato gerador originalmente atribuído ao Estado ou ao município. Esta é uma situação típica de bitributação que é admitida pelo texto constitucional. Portanto, nem toda situação de bitributação ela é inconstitucional.
Mas, como regra, podemos dizer que a bitributação, sim, ela não é permitida pelo texto da Constituição, uma vez que, normalmente, haverá invasão de competência. Invasão de competência significa que estamos descumprindo as regras de competência estabelecidas na Constituição. Quando for possível, a própria Constituição excepcionará e dirá que esta situação de bitributação, ela é permitida. Outra figura semelhante à bitributação é denominada de bis in idem. Nesta hipótese, nós temos a mesma entidade tributante incidindo duas vezes sobre o mesmo fato aquele mesmo tributo. De modo que, diferentemente da bitributação, não temos aqui duas entidades tentando tributar o mesmo fato. Temos, na verdade, a mesma entidade tributante reincidindo sobre o mesmo fato. É o caso, por exemplo, do imposto de renda da pessoa jurídica, que, a partir de R$20 mil mensais, incide um adicional de 10% sobre a renda daquela pessoa jurídica. De modo que nós temos aqui a reiteração da incidência de tributação. Esta figura, que não é uma figura inconstitucional, apenas revela uma certa imprecisão técnica, não é a melhor técnica de tributação, mas ela é admitida sim pelo direito. Não é inconstitucional, diferente da regra da bitributação, que, como regra, como normalmente, será considerada inconstitucional. Funções da lei complementar em matéria tributária. A lei complementar em matéria tributária, ela tem funções muito importantes. Ela tem a possibilidade ou o dever de criar alguns impostos que estão estabelecidos no texto da Constituição. Então, a Constituição exige lei complementar para a criação de determinados impostos, como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, como, por exemplo, o exercício da competência residual, ou ainda de outros tributos, como o empréstimo compulsório. De todo modo, está permeado no sistema constitucional tributário as funções que a lei complementar tem. Mas elas estão condensadas no artigo 146 do texto constitucional. Além dessas funções importantes de criar tributos, onde a Constituição exige expressamente lei complementar, no artigo 146 podemos verificar que é a função importante também da lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária. Em outras palavras, é criar normas que serão observadas ou deverão ser observadas em todo o Brasil. Normas para unificar a legislação tributária no Brasil. O Código Tributário Nacional é um exemplo típico de norma geral em matéria tributária. Além dessas, temos outras funções, como disciplinar prescrição e decadência, disciplinar a aplicação das imunidades tributárias, estabelecer disciplinamento sobre atos cooperativos, estabelecer determinações sobre livre concorrência em matéria tributária. Enfim, são muitas as funções que a lei complementar tem dentro da função tributária. De todo modo, nós não podemos deixar de prescindir da leitura do artigo 146, estabelecendo então as outras funções que a lei complementar tem em matéria tributária. Vamos então às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, dentro das dicas de estudo de hoje, gostaria de ressaltar a importância sobre as funções da lei complementar. Isto é algo bastante recorrente dentro dos concursos. Também a distinção entre bitributação e bis in idem e a inconstitucionalidade ou não dessas figuras. Por hoje é só e até a próxima aula.